Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Você já sabe, né? Nesse espaço, todo domingo, conversamos sobre soluções e novos olhares para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Não esqueça, temos um encontro marcado todo domingo de manhã com reapresentação após o programa Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla. Temos dois convidados para falar da economia do estado do Rio de Janeiro, ou seja, emprego, novas empresas, dinheiro para obras e muito mais. No programa de hoje, vamos falar sobre a economia do estado do Rio de Janeiro, numa linguagem simples e popular, com o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, e o economista Mauro Osório. Vamos saber quais são as melhores regiões para desenvolver o estado do Rio de Janeiro, como gerar emprego e renda para a população fluminense e se os incentivos fiscais, aqueles descontos para as empresas, impostos para as empresas virem para o estado do Rio de Janeiro, são a melhor maneira de aumentar a arrecadação. E ainda nesse programa, vamos conhecer o projeto Experimenta Cultura, arranjar uma maneira criativa de continuar levando conhecimento para jovens e crianças durante a pandemia. Muito obrigada pela sua presença, secretário Nelson Rocha. Muito obrigada pela sua presença, economista Mauro Osório, que também é professor da UFRJ e diretor-presidente da assessoria fiscal da Alerj, a Assembleia Legislativa do nosso estado. Muito obrigada pela presença dos senhores. A gente está no estado do Rio de Janeiro, ainda com as consequências graves da pandemia, e nós somos um estado especialmente traumatizado, né? Porque já praticamente quebrou, atraso de salário, já tivemos todo tipo de contratempos aqui. E agora, secretário, já estamos bem? Quais são as perspectivas? Então, primeiro, agradecer o convite, prazer estar aqui com você, a Mônica. O prazer é todo nosso em receber o senhor. Muito obrigado, com um grande amigo, Mauro Osório, enfim, pessoa que eu admiro muito, e a gente já se conhece já de algum tempo, né, Mauro? Então, é um prazer poder debater o Rio de Janeiro e, particularmente, a economia e as finanças do Rio de Janeiro. Claro que o Rio de Janeiro, ao longo de décadas, sofre de problemas estruturais, né, na sua economia e com consequências, obviamente, para as finanças públicas estaduais. E por que é importante? Aí, especialmente para o nosso querido telespectador, como isso afeta o dia a dia da população, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem distantes, porque as finanças públicas parece que são distantes do dia a dia, daquele que tem que comprar lá a sua comida no supermercado, mas isso afeta diretamente, porque à medida que o estado do Rio, que as finanças estaduais não vão bem, isso tem consequência, obviamente, na ponta, porque acaba refletindo pela incapacidade do Estado de fazer os investimentos. Então, obviamente, quando o Estado começa a sanar as suas finanças, ele começa a melhorar também para todos os cidadãos aqui do nosso estado. Então, eu acho que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, especialmente, como ele viveu aquele momento de quebra, ele viu como o estado estando mal influencia todo o ciclo, né? Começou a ficar tudo mal, né? É verdade. Obrigado também pelo convite, estar aqui, Mônica, com você, com o Nelson, grande amigo, parabéns por ter vindo trabalhar aqui novamente aqui pelo Rio de Janeiro. Eu acho que a iniciativa da Band é muito importante, porque aqui no Rio a gente tem muita tradição de discutir Brasil e mundo, mas a gente precisa também conversar sobre os nossos problemas, né? Dizem que o Getúlio Vargas, todo mundo ia conversar com ele sobre o Brasil, mas ele gostava mesmo era de falar de São Borja, né? Então eu acho que a gente tem que conversar e discutir mais Rio de Janeiro, e eu parabenizo a TV Bandeirantes por isso. Eu acho que o início é exatamente a gente entender, quer dizer, o porquê dos problemas, quais são as potencialidades, que são muitas, e como é que a gente pode entrar aí no ciclo virtuoso. O presidente da Assembleia Legislativa esteve aqui, o deputado André Siciliano, e disse que esse ciclo virtuoso já começou, que a arrecadação já está aumentando e que nos próximos 5 anos não haverá a mínima sombra de problema financeiro, muito pelo contrário, só abundância.
Será isso, secretário? Então, o Rio de Janeiro vem melhorando, a economia também vem retomando, né? E é importante dizer que é importante a vacinação, né? Só a vacinação faz com que a gente possa retomar a economia. É claro que isso reflete, obviamente, na arrecadação e melhora as contas públicas. Mas o Rio de Janeiro ainda carece, apesar de estarmos começando exatamente um ciclo virtuoso, o estado do Rio de Janeiro ainda carece de planejamento para a sua estrutura econômica, né? Acho que o grande problema do Rio de Janeiro, todas essas mazelas que nós enfrentamos, especialmente nas finanças públicas, elas têm como origem a falta da estrutura econômica que permita o desenvolvimento para toda a cadeia produtiva, né? Que é o que a gente chama de estrutura produtiva oca, ou seja, você não consegue permear o crescimento de um determinado segmento econômico por toda a cadeia produtiva. Então, às vezes, fica concentrado apenas nas grandes indústrias. E só assim nós conseguiremos trazer desenvolvimento e melhorar a vida da população. Está falando das pequenas empresas também, Sim, dos produtores rurais, enfim. Sim, das pequenas empresas, das médias empresas, ou seja, estruturar a cadeia e, ao mesmo tempo, espacializar. O que é isso? É tirar simplesmente esse atrativo de desenvolvimento apenas em torno da região metropolitana, mas que a gente também possa interiorizar, né? Carlos Lessa que definiu muito bem, que chamava a síndrome da capitalidade. Eu sei que eu estou falando assim, alguns termos que são... Isso tem a ver com o fato da gente ter sido a capital e acabou gerando todo o crescimento em torno da capital e a gente não conseguiu, depois que saímos de capital e depois da fusão do estado do Rio com a Guanabara, que a gente conseguisse espacializar para o interior do estado também esse desenvolvimento. Essa falta de planejamento tem a ver também com a falta de continuidade política, ou seja, um governo lança alguma coisa ou pensa alguma coisa e vem o próximo governo e bota tudo abaixo e quer fazer tudo de novo. Tem a ver com isso? Mônica, eu acho que, na verdade, tem um excesso de continuidade, no mau sentido. Quantos governadores presos nós tivemos? Então, o que eu acho que a gente precisa é de mudança no estado do Rio de Janeiro, não é de continuidade. Tá? E a outra questão... Mas eu digo em termos assim, de planejamento. De planejamento, né? Sim, mas se não tem planejamento... Porque esse planejamento é a médio e longo prazo. Sim, claro, mas ele nunca existiu, sem nenhum exagero, né? Então, a gente precisa fazer o estado do Rio de Janeiro, a verdade é essa. A situação nossa é muito complicada, nós estamos em 18º lugar em termos de receita pública estadual. Tá certo? Então a gente precisa melhorar muito, né? A gente vem de uma crise, de um ciclo vicioso. Desde os anos 70 nós somos o estado no Brasil que a economia menos cresce, né? Então nós perdemos, eu estava fazendo as contas agora, a cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro perdeu 16% de 2015 para cá, que começa uma crise brasileira a partir de 2015, que se agrava com a pandemia. Mas de 2015 para cá, o Brasil perdeu 4% do total de emprego, quase 5%. A cidade do Rio perdeu mais de 16%. Né? O estado do Rio de Janeiro perdeu 700 mil empregos com carteira assinada. Então, a gente tem possibilidades, tem como sair dessa crise, precisa de planejamento, precisa de diagnóstico, precisa também prestigiar mais, quer dizer, a reflexão e os dados sobre o estado do Rio de Janeiro. Com certeza, o secretário de Fazenda ele vai prestigiar a nossa Fundação CEPERD, que é o órgão, é o IBGE estadual. E hoje, Mônica, para você ter uma ideia, lá não tem um único estatístico. Como nós podemos ter um órgão que deve cuidar das estatísticas do estado do Rio de Janeiro sem um único estatístico? Então, na verdade, a gente tem aí uma longa caminhada e o mais difícil é começar, né? E para isso precisa de planejamento e o diagnóstico correto, porque quando o médico não faz um diagnóstico correto, ele pode matar o paciente. Eu tenho duas perguntas. Uma para o secretário, que o senhor falou em aumentar a arrecadação. Então, o que o senhor pretende fazer para isso, para aumentar essa arrecadação para o senhor? E para o senhor eu queria perguntar, essa perda de empregos de carteira assinada é pela crise econômica só, ou também porque a característica do emprego está mudando agora com o digital, com as novas relações, empreendedorismo.
Então, vamos primeiro aqui no secretário e depois vamos falar do emprego. Se você me permitir, eu queria pegar gancho aí, só no que o Mauro falou antes, concordando inteiramente. Na realidade, a gente tem alguns problemas, né? Porque quando o Rio de Janeiro vai mal, o Rio de Janeiro vai pior ainda. E quando o Brasil começa a crescer, o Rio cresce aquém da média nacional. Então, esse é um problema estrutural que a gente precisa corrigir. Com relação à arrecadação, a gente tem conduzido e estamos buscando algumas iniciativas para aumentar a arrecadação com um trabalho específico dentro da Secretaria de Fazenda, na Subsecretaria de Receita, né? Como a gente está medindo lá, estamos fazendo estudos para medir o potencial total de arrecadação do Estado, por segmento, por região, enfim, entre outras coisas, estudando como o setor, a indústria de óleo e gás pode contribuir ainda mais. O trabalho da Assembleia Legislativa também tem sido fundamental com a CPI dos royalties e da participação especial. Então, são ações pontuais. Mas, estruturalmente, o que precisa é que nós consigamos buscar uma nova forma de desenvolvimento. Porque não dá também para a gente aumentar a alíquota de imposto. Porque já estamos no limite. As empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, não suportam mais. Então, o que a gente precisa é aumentar o volume de produção para que, com isso, a gente aumente a arrecadação. E como é que a gente aumenta o volume de produção? Porque não é uma tarefa fácil, né? Por isso é que a gente fala lá, quando a gente usa, às vezes, esses jargões da economia, na realidade, a gente precisa estruturar, fazer planejamento para o desenvolvimento. E não simplesmente acharmos que temos vocações simplesmente e acordar um belo dia e dizer assim, não, essa é a vocação do Rio. Não, o Rio de Janeiro efetivamente tem vocações, mas é preciso se estruturar a economia, aquele segmento, para que a gente possa permear por todo o conjunto, por toda a cadeia daquele segmento, o desenvolvimento. E às vezes até criar, né, secretário, inventar, por exemplo, o Natal Luz, né, que foi um negócio inventado lá no Sul para aumentar o turismo, né? Então, criar, exatamente. Então cria às vezes. Criar, né, essas expectativas. O Rio de Janeiro, por exemplo, pegando o turismo como exemplo, eu sempre digo que o Rio de Janeiro tem que parar com essa mania de achar que o turismo vai se desenvolver simplesmente do ponto de vista contemplativo, né? Com essa beleza que o Rio é. Natural. Isso, né? É bom, isso atrai, é ótimo, mas não é só isso. Talvez o Rio tivesse que se transformar num grande parque temático. A exemplo, estou fazendo comparações só, analogias, mas como o Gramado, né, entre outras coisas. A gente tem a indústria do conhecimento, o Rio de Janeiro reúne os principais centros de pesquisas do país, porque não desenvolvemos nessa área, entre outras coisas, né? E tem o próprio Complexo da Saúde, que nós estamos aqui com o mestre, né, porque o Mauro Osório já estuda esse tema há muitos anos, que é próprio do Rio de Janeiro, né, Mauro? Nós vamos falar sobre esse tema, mas primeiro eu queria falar sobre o emprego, porque para produzir muito tem que ter o consumidor, para ter o consumidor tem que ter a renda. O emprego, a característica do emprego está mudando? Não, a característica do emprego, claro que muda, né? Mas eu não acredito, quer dizer, que o problema seja de que, na verdade, você hoje está usando menos mão de obra. Quer dizer, você tem coisas que realmente estão mais tecnologia extensiva, mas você tem muito engenheiro aí dirigindo Uber. Então, de fato, a gente tem uma crise estrutural, quer dizer, só procurando sintetizar, né? O Rio de Janeiro, desde os anos 60, é quem menos cresce. Na verdade, aqui a capital mudou e nós não somos, quer dizer, nós temos uma história nacional, né? O Rio de Janeiro tem mania, isso é bom, de discutir Brasil e mundo. A gente precisa manter isso. É uma cidade linda, uma cidade que é referência internacional, mas quais são as estratégias regionais para a gente sair desse longo ciclo vicioso? Quando muda a capital, por exemplo, quando mudou a capital da Alemanha, quando houve a unificação na Alemanha, né, que juntou a Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim, né, e aí, na verdade, se mudou a capital de Bonn para Berlim, quando caiu o muro, quando as duas Alemanhas se unificaram. Metade dos ministérios continuaram em Bonn, que antes era a capital da Alemanha. Ou seja, a capital mudou de Bonn para Berlim, mas metade dos ministérios ficaram em Bonn. Aqui não. A capital mudou do Rio para Brasília, nada nos foi dado como compensação, muita coisa saiu daqui, mas também nós não reivindicamos nada.
com outra coisa, Mônica, agora que volta aí alguns a falarem meio saudosistas de golpe militar, né? O golpe militar foi particularmente ruim para o Rio de Janeiro, porque aqui caçaram as grandes lideranças políticas que o Brasil tinha, né? Pela esquerda e pela direita, estavam muito no Rio de Janeiro. E caçaram desde os trabalhistas, né? Brizola caçado, Carlos Lacerda caçado, e ficou com a lógica política particularmente complicada. Quer dizer, não é à toa que tiveram também tantas prisões aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa passar, ampliar a reflexão sobre o Estado, definir essas estratégias, é claro, e aí tocá-las com constância, com planejamento e com organização, e renovar a política no estado do Rio de Janeiro. E a gente passar, e por isso que eu parabenizo novamente esse programa, ter mais programas de que a gente possa estar divulgando, discutindo mais o Rio de Janeiro. Coisa curiosa, Mônica, todo mundo pensa, por exemplo, onde é que tem agricultura no estado do Rio de Janeiro? No interior. Esse seria... Bom, se a gente olhar pelos dados do último censo, a cidade do estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando em agropecuária é a cidade do Rio de Janeiro. Você é lá de Bangu, lá na área de planejamento 5, que é Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, tem chuchu, tem caqui, tem coco, tem 10 mil pessoas trabalhando em agropecuária na cidade de Janeiro. Em Campos são 9 mil. Não é que na cidade do Rio tenha... Olha que interessante, né? Muito interessante. A gente não imagina que é isso, né? Quer dizer, então não é... Agricultura é interior, né? Não é que a cidade do Rio tenha muito, é que o resto não tem muito pouco. Então, essa questão da estrutura produtiva oca é isso, quer dizer, falta estrutura produtiva no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa ver como é que a gente recheia. Outro exemplo, a Petrobras ela tem sido muito padrasta com o Rio de Janeiro, né? E tem padrasto que é maravilhoso, né? Mas no mau sentido da palavra, né? 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro, tá certo? O secretário não pode cobrar o principal imposto estadual, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, CMS. Na verdade, no caso do petróleo, é cobrado onde ele é consumido e não onde ele é produzido. Como o senhor falou de política, eu queria falar de uma coisa de política. A Lava Jato, sem discutir a importância de combater a corrupção, mas teria como fazer de outra forma, porque ela prejudicou muito as empresas do Rio de Janeiro, especialmente Petrobras, né? Primeiro devia seguir todo o trâmite dos princípios democráticos, né? Essa é a lógica que tem que o contraditório, o amplo direito de defesa, entre outras coisas. Esse é o caminho que a democracia nos ensinou, né? Que é combater, fazer todos os julgamentos, né? Prender quem tiver que prender, aqueles que fizeram abusaram, fizeram coisas erradas, mas sempre dentro da lei e da ordem. Essa é a lógica que nós devemos traçar. E isso, obviamente, que impactou na economia, com certeza, né? Já visto que a gente perdeu, as principais empresas brasileiras acabaram tendo problema. Se atribui muito a queda e a recessão, não é só isso, existiram outros problemas também que acabaram trazendo a recessão a partir de 2015, mas obviamente que teve um impacto grande porque gerou insegurança jurídica. Quando gera insegurança jurídica, as empresas, os empresários tendem a se afastar, a se proteger, é natural. Então, teve consequência? Claro que teve. É importante se combater a corrupção? É lógico e é óbvio que nós temos que combater. A única coisa que a gente tem que fazer é tudo dentro do trâmite legal e dos processos democráticos estabelecidos. E o senhor? O que o senhor tem? Não, eu acho que eu concordo com a tua pergunta, achei ela excelente. Quer dizer, na verdade, os países em geral, eles punem os corruptos, mas eles protegem as instituições produtivas. Imagina, a Odebrecht era uma empresa que tinha mais de 100 mil empregados, né? Não faz nenhum sentido punir os 100 mil empregados porque os donos cometeram corrupção, fizeram mal feito, quer dizer, ou seja, você tem que procurar não jogar água fora da bacia e a criança junto. A criança você tem que proteger. O Rio é vítima de uma injustiça histórica, né? A cobrança do ICMS no consumidor e não no produtor, né? O que é? Isso é falta de um casamento da política com a economia, é fraqueza política do Estado, porque essa lei do ICMS foi o então deputado José Serra que olhou por São Paulo, né? Como é que a gente poderia corrigir ou como é que poderia ser corrigida
essa injustiça histórica? Esse é um problema grave que afetou o Rio de Janeiro, né? Todos os outros produtos são tributados na origem produção. E, no caso do petróleo e energia, de uma maneira geral, o estado do Rio e o estado do Paraná são os que mais perdem, né? Por conta lá de Itaipu também. Mas esses produtos são no destino, ou seja, quem consome. Então, obviamente que isso precisa ser corrigido, mas ao longo do tempo nós não tivemos força política no Congresso Nacional para reverter. Acho difícil que hoje se reverta. Você sabe que outro dia eu estava participando da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara Federal e estava representando o governador e estava representando o governador de São Paulo, o ex-ministro Meirelles, que é secretário de Fazenda lá, né? E ele falou que era a favor de que fosse tudo no destino, né? Aí, enfim, deixou a bola quicando, né? Aí eu falei assim, poxa, que bom ouvir isso da palavra do secretário de Fazenda de São Paulo, né? De que concorda que seja tudo no destino. Mas aí eu falei assim, ministro, mas tudo mesmo, né? Não apenas o petróleo, né? Os outros produtos também. Porque se for tudo no destino, para o Rio de Janeiro é bom. Se for tudo na origem, também para o Rio de Janeiro é bom. O que é ruim para o Rio de Janeiro é os produtos que não são produzidos aqui são na origem. E aquele que é produzido aqui é no destino. Então a gente sai perdendo. Eu acho que o que falta mesmo, Mônica, para haver essa integração é planejamento. E eu acho que só se constrói esse tipo de solução se unirmos todos. E o que eu tenho visto, pelo menos desde que eu voltei ao governo, enfim, já havia percebido como cidadão, né, trabalhando e tal, é que começa a se construir um novo horizonte para que todos pensem no estado do Rio de Janeiro e não apenas na situação nacional. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a Baixada Fluminense, sobre o interior do Rio e também sobre as belezas do nosso Rio de Janeiro, ainda nesse programa. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Voltamos agora com o Gente do Rio. Hoje conversando com o economista Mauro Osório e com o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha. Agora vamos ver uma reportagem com o projeto Experimenta Cultura. Na pandemia, em vez de levar as crianças e jovens aos museus, eles levaram os museus até eles. Vamos acompanhar. Olhos no passado, no presente e no futuro. Nenhum detalhe pode passar batido nesse passeio escolar diferente, sem sair da sala de aula. Quem vê de fora pode não se dar conta, mas os alunos dessa escola em Copacabana estão visitando o Museu do Amanhã nesse momento. Essa é a proposta do Experimente Cultura. O projeto já levou mais de 10 mil crianças e jovens a museus e instalações culturais aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente fala da visita presencial, muitas vezes a grande parte nunca visitou presencialmente um museu. Então, levar para essas crianças essa visita, mesmo que virtual, faz parte de um ganho muito importante para o crescimento e a formação de repertório deles, né? Para que eles percebam que a sua cidade tem tantas oportunidades culturais e que essas oportunidades fazem parte também da formação dele quanto indivíduo. Agora a missão é levar os museus do mundo inteiro para dentro das escolas. Já que as barreiras físicas foram quebradas, que tal uma visita ao Museu do Egito ou à NASA, a Agência Espacial Norte-Americana? Será que a escola aprova a ideia? Além de trazer, é lógico, a oportunidade deles verem, né, o que tem no museu, mas mais do que isso é a inclusão, é a sensação de pertencimento e a ampliação de horizontes, né, além dos muros sociais que separam os alunos da comunidade, né, dos demais alunos. E trazer para elas essa oportunidade, né, de inclusão é algo transformador, eu diria, né? Eu acho que esse é a verdadeira ferramenta para torná-los críticos, torná-los autônomos e, principalmente, dar a eles a oportunidade de conhecer novos ambientes, para que eles usem essa experiência para transformar as suas próprias realidades. Virtualmente, eu acho
tanto quanto interessante como eu estar presencialmente lá. Mesmo não conseguindo ver muito bem como eu vejo lá pessoalmente, mas consigo entender muito virtualmente, igualmente lá. A cultura foi um dos setores mais afetados pela pandemia, aliás, né? Por falar em cultura. E muito se fala que tem que conseguir patrocínios em empresas privadas, mas as empresas privadas também estão com dificuldade. Qual é o papel do Estado nessa retomada? Olha, eu acho que cultura é fundamental. Quer dizer, eu gosto muito de uma frase do Carlinhos Brown, que ele diz que ele nunca foi rico, ele só não tinha dinheiro. Então, ele deve ter morado num lugar culturalmente rico. Então, cultura trabalha a autoestima é fundamental. Se a gente não acreditar em nós mesmos, a gente não vai conseguir empreender, não vai ter estímulo para estudar, para trabalhar, para arriscar, para produzir coisas novas. Então, a cultura ela é transversal e ela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, para a vida, enfim, cultura é tudo. E qual vai ser o papel do Estado nisso? A gente sempre diz que a gente tem que se alimentar de tudo, não só alimento, feijão, arroz, mas a gente precisa também se alimentar de cultura. A cultura faz parte, é inerente ao ser humano e é fundamental. O Rio de Janeiro, obviamente, que tem, através do incentivo à cultura, né, parte do ICMS pode ser utilizado pelas empresas. Eu aproveito, inclusive, para poder convocar os empresários a participar, né, junto à Secretaria de Cultura, dentro dos eixos, obviamente, de cultura que estão previstos, mas nós fazermos isso, as empresas ajudarem a cultura a partir dos incentivos, e não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também no interior, porque muitas vezes existe uma concentração muito grande na capital. É importante que a gente leve isso para o interior também. Então, eu acho que é através daí que nós vamos conseguir mudar. E nós temos recebido algumas boas notícias. Chegadas de empresas, de lojas da Magalu, ampliação das lojas Americanas e novas universidades no centro da cidade, que foram anunciadas recentemente. Temos alguma grande empresa em negociação ou para vir para o Estado? Conta para a gente aqui em primeira mão, secretário. Tem algumas empresas vindo, enfim, obviamente que em alguns casos a gente, por questões de confidencialidade, a gente não pode divulgar, ainda estão no processo de negociação, mas tem uma grande empresa de logística querendo se instalar aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que é um dos canais de desenvolvimento que o Estado tem, o setor de logística, né? O Rio de Janeiro tem uma posição geográfica extraordinária, né? Porque ele está no meio do país e perto dos grandes centros de consumo. Então, isso já é um fator de vantagem em relação aos demais estados. Aliado a isso, nós temos os 2 portos de águas profundas, que são Sepetiba e o Porto de Açu, no norte do estado. Isso ajuda também, porque lá podem atracar navios de grande calado, né? Ou seja, de profundidade, porque são águas profundas. Você pode trazer navios com maior número de containers para poder desembarcar ali. Mas tem uma preocupação da nossa parte, que não adianta só chegar o navio e sair navio, porque senão nós viramos só rota e não conseguimos reter o PIB, né, que é o produto interno aqui no estado. Por isso, existe um grande esforço e nós estamos desenvolvendo estudos nessa direção para que toda a retroárea seja utilizada para atrair essas empresas de logísticas, para que elas se instalem aqui no Rio de Janeiro e com isso a gente vai ter, por consequência, o PIB aqui. Então, gerando emprego, gerando renda para a população. Então, esse é um caminho também de desenvolvimento que nós vemos nessa direção. Se nós olharmos, hoje tem um dado muito interessante, né? Triste, mas interessante. Hoje, no Brasil, nós temos uma taxa de desemprego de 14%, quase 15%, é muito elevado. No estado do Rio de Janeiro, ela está em 19%. Em Santa Catarina, é apenas 5,3%. Qual é o segredo de Santa Catarina? Na verdade, é uma estrutura produtiva integrada. Então, por exemplo, eu tenho lá grandes empresas como Sadia, Perdigão, mas eu tenho toda a produção agrícola que, na verdade, está dentro de Santa Catarina e fornece. Ou seja, quer dizer, a gente tem uma estrutura produtiva integrada. Eu acho que a busca é essa. Não adianta eu trazer eu ter a Petrobras aqui e 80% dos fornecedores estarem fora daqui. Eu vou te dar um exemplo, a gente vai discutir a Baixada.
mas já começando aqui uma coisinha. Se instalou a indústria petroquímica em Caxias chamada Rio Polímeros. Por que agora não foi nenhuma indústria de plástico para lá? Rio Polímeros, ela gera pouco emprego, gera emprego na indústria de plástico. Por que não foi indústria de plástico? Porque não tem um local com água, com esgoto, telecomunicações, energia de qualidade. Ou seja, a gente precisa, né? Eu estava brincando com você do New Deal, né? E o que é New Deal? New Deal é um plano que foi feito nos Estados Unidos, que estava em recessão, um presidente americano que fez, o Roosevelt, que foi um grande investimento em infraestrutura para dinamizar a economia. A nossa periferia metropolitana, nós temos uma dívida com a nossa Baixada, com São Gonçalo. Precisamos ter infraestrutura de qualidade para levar qualidade de vida para quem mora lá, empresa para lá, e as pessoas não terem que se deslocar todo dia para o Rio de Janeiro para trabalhar aqui. Exatamente isso que eu ia perguntar. Como fazer a Baixada deixar de ser uma cidade dormitório? Precisa ter o New Deal, ou seja, um plano de infraestrutura. É um plano de infraestrutura, de água, esgoto, telecomunicações. A maior parte das ruas de Caxias não tem CEP. 40% das escolas de Caxias não tem cano d'água. Não é que não tem água, não tem cano. Você bota água nas escolas com carro-pipa. Isso é uma maluquice. Caxias está a 20 minutos daqui. Secretário, quando é que a gente vai ter um interior do Rio rico e desenvolvido igual o de São Paulo? É uma questão de planejamento, não dá para pensar só a capital. E é nesse sentido que a gente está desenvolvendo trabalhos, né, em parceria até com a Assembleia Legislativa também, para que a gente pense no interior como forma de desenvolvimento também e não apenas a região metropolitana. Quais são as vocações do interior do Rio de Janeiro que já foram identificadas e que podem ser bem exploradas? Eu acho que tem a questão do próprio petróleo, né, no norte do estado. Isso tem ajudado no desenvolvimento, mas é o que nós falamos, não dá só para fazer, só extrair petróleo. Como 80% da indústria está fora do estado, por que nós não conseguimos atrair essas indústrias para cá e nós possamos produzir, não só extrair, mas produzir também aqui? Por quê? Porque, na realidade, não houve planejamento, não houve busca, não houve incentivo nessa direção, né? Lá o polo petroquímico ali de Itaburaí, né, é um exemplo clássico de que você poderia atrair para poder congregar e integrar a exploração ao refino. Agora tem um novo encaminhamento que deve ser na área de gás, né? Imagina-se ali os números que eu tenho, que é quase $1 bilhão que vai se investir. Essa era uma das perguntas também que eu ia fazer. O Comperj. O Comperj, ele tem, na realidade, hoje, ele perdeu a sua força inicial, né, por uma série de problemas. Então, o volume de investimentos é menor. Imagina-se ali ser transformado, ainda tem estudos nessa direção, mas sobretudo a produção de gás, que também é um novo marco para o Rio de Janeiro. E estima-se que até 2025 a indústria de petróleo invista $65 bilhões aqui no estado, o que é muito significativo, né? Porque isso também, junto com isso, vem emprego, geração de emprego. Então, essa é uma forma também de desenvolvimento. E existem algumas regiões que o próprio turismo pode ajudar e, por que não, a gente desenvolver. A gente não vai ter o tamanho do estado de Tocantins, Mato Grosso para a agricultura, mas eu acho que nós precisamos diversificar. Agora, eu acho que existem formas de desenvolvimento, né? Eu tenho sempre pensado muito nisso, a partir da COP21, da COP26, que são os instrumentos da ONU para poder, e de desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter desenvolvimento sustentável. O Rio de Janeiro, pela sua própria característica, ele está pronto para se tornar a capital mundial da sustentabilidade. Aí, trazendo de novo para a região metropolitana, mas em face do seu tamanho, nós podemos usar esse instrumento, não só porque nós sediamos aqui a Eco 92, mas porque detemos a maior floresta urbana do planeta, porque temos uma Bahia linda. Espero agora que com o processo de concessão melhore o saneamento. A gente tem as nossas mazelas, mas precisa mudar. E o próprio turismo acaba sendo beneficiado de forma indireta com o turismo ecológico, entre outras coisas. Então, eu acho que a questão ecológica,
a questão da sustentabilidade, da logística reversa de resíduos sólidos, que é a garimpagem do lixo, e tornar o Rio de Janeiro novamente um polo de atração para o mercado financeiro nesse quesito de sustentabilidade. Acho que existe espaço para isso. Então, são formas alternativas de desenvolvimento, até porque as formas tradicionais, elas estão perdendo importância. Se você pegar a Europa Ocidental, hoje tem pouca indústria. Isso significa que a gente não quer indústria? Não, a gente quer muita indústria, porque ainda traz muito emprego. Mas é preciso que, com a indústria, venha também toda a integração da cadeia produtiva e ter alternativas, como desenvolvimento sustentável, entre outros. Mônica, só colocar... Vamos deixar para o próximo bloco. Nós vamos falar sobre o que você precisa pensar antes de abrir um negócio. E também vamos falar sobre as belezas do Rio de Janeiro, sobre carnaval e futebol. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, e com o economista Mauro Osório. Mauro, no final do último bloco, você queria falar sobre interior do Rio de Janeiro. Interior, né? e a saúde. E a saúde como política pública e como atividade econômica geradora de emprego. Primeiro é o seguinte, quer dizer, nós temos que pensar no interior e a periferia metropolitana, mas existe um fato que os maiores problemas do estado do Rio de Janeiro estão na nossa periferia metropolitana. Se nós pegarmos, Mônica, os indicadores de saúde e educação no estado do Rio de Janeiro, os melhores estão no Noroeste Fluminense, que é uma região pobre, mas é uma região arrumada. Também tem que levar desenvolvimento para lá. Mas onde estão os problemas mais dramáticos do estado do Rio de Janeiro é na nossa periferia metropolitana. Então, a política metropolitana é essencial. Gerar emprego na região metropolitana também é muito importante. Uma coisa que nós estamos estudando lá na Assembleia Legislativa, vamos lançar uma nota técnica, até mesmo um livro sobre isso, é o sistema produtivo da saúde. O que a gente viu na pandemia? Que quando a gente não produz equipamentos, quando a gente não produz vacina, quando a gente não tem tecnologia, olha a pindaíba que a gente fica, olha o problemaço que a gente fica. Então, o Brasil importa cerca de 15 bilhões de dólares ano na área de saúde. Nós temos o maior sistema público de saúde do mundo, porque os países que têm saúde pública universal, como o Brasil, né, e que são ricos, têm uma população bem menor que a nossa. Então, o SUS é o maior comprador de atividade de medicamento, de serviço, de insumos, matérias-primas. Para a saúde gastamos 15 bilhões de dólares. A ideia é uma parte disso, ao invés de importar, poder público, federal, estadual e municipal, dizer, ó, quem vier produzir no Brasil, ou quem quer uma empresa no Brasil, nós vamos comprar por 5 anos, 10 anos, fazendo a coisa transparente, com preço adequado, gerando tecnologia aqui, gerando emprego aqui. Nós temos a Fiocruz no Rio de Janeiro. Pois é, isso que eu ia falar. A Fiocruz está abrindo uma fábrica em Santa Cruz. Temos o Vital Brasil também. Isso, eu fui diretor já do Vital Brasil, tive essa alegria, já trabalhei na saúde, participei muito jovem da criação do Sistema Único de Saúde. Você mora na Zona Oeste novamente, né? Lá, a Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, tem 27% da população carioca e tem só 7% do emprego. Então vai ter uma grande fábrica lá da Fiocruz, mas a gente precisa pensar, por exemplo, nós temos hospitais federais no Rio muito importantes, que consomem muito. Eu estava falando com o secretário, o que se gasta em saúde pública no estado de Janeiro, hospitais federais, estaduais e municipais, corresponde a 40% do total do orçamento do estado. Então, para dinamizar a economia, tá certo? Para ter mais recursos para gastar em saúde, para um jogo de ganha-ganha, a gente passar e ter uma política. Aí tem que ser do governo federal, estadual e municipal, ao invés de importar e estimular a produção aqui no Brasil. E o Rio pode ter um espaço muito importante nisso, porque nós temos Fiocruz, nós temos muitos grupos de pesquisa na área de saúde, nós temos indústrias farmacêuticas aqui na região de Jacarepaguá. Então, o Rio pode ser a capital da saúde do Brasil. Secretário, por que é melhor empreender do que investir aqui no Rio de Janeiro? As pessoas, isso sempre está relacionado com a capacidade de retorno que quem tem o recurso pensa, né? Então, se eu tenho recursos, a pessoa sempre pensa o seguinte: se eu botar esse dinheiro numa empresa, eu vou ter um retorno de quanto? Vamos supor que ele tem um retorno de 20% ao ano do investimento dele. E o mercado financeiro está pagando 6%, 7% ao ano, ele vai preferir investir.
Mas o investir, o empreender, né, significa que ele tem riscos atribuídos. Quando você investe num título do Tesouro, por exemplo, o teu risco é próximo de zero. Risco existe sempre. Mas quando é investimento em títulos do Tesouro, por exemplo, o risco é praticamente zero. Então, se a rentabilidade desse investimento está próxima do empreendimento que ele vai ter, o retorno no empreendimento que ele vai ter, ele prefere investir porque ele não tem risco. Então, é sempre bom que ele tenha uma capacidade de retorno maior para o empreendimento, porque aí ele se estimula, né? E isso tem a ver com uma série de coisas, né? Eu costumo sempre falar muito, quando se fala da questão tributária, de uma frase do jornalista Joelmir Betting, né? Uma certa feita ele disse que o sistema tributário brasileiro, do ponto de vista econômico, ele é suicida, porque ele desencoraja o investimento. Do ponto de vista jurídico, ele é caótico em função da complexidade. E do ponto de vista social, ele é perverso, porque tributa de forma igual aos desiguais. Isso tem uma relação direta com o empreendimento. Mauro Osório, eu queria perguntar, tem o grande investidor, esse já sabe a quem recorrer, o que ele faz. Agora o pequeno, a classe média, aquele que usa seu FGTS ou suas economias para abrir um negócio, o que ele tem que pensar? Como é que ele tem que fazer? Ele vai pensar se existe demanda ou não, procura ou não. Ou seja, o principal motivador para abrir um negócio, eles vai estar empatando aquele dinheiro ali, se ele vai ter mercado consumidor ou não. E com auxílio de que ele pode buscar para... Bom, ele vai ter que estar estudando esse mercado. Você tem a GRI no Rio de Janeiro que fornece crédito, que precisa, inclusive, ser ampliada. Mas deixa eu falar só uma coisa para você, Mônica, que também é muito interessante, que é um senso comum, é outro equivocado sobre o estado do Rio de Janeiro. As pessoas muitas vezes acham que o Rio de Janeiro é só a burocracia, que aqui não tem espírito empreendedor. Uma vez um jornalista me perguntou, me disseram, uma pessoa importante de Brasília, né, do poder, que no Rio de Janeiro a maior parte dos trabalhadores formais eram servidores públicos. Não é 20%. 80% do nosso emprego no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, é privado. Então a gente tem também espírito empreendedor, sim. A gente tem muita atividade privada na cidade de Janeiro. Agora precisa organizar. Se 700 pessoas perderam, 700 mil pessoas perderam emprego de 2015 para cá, é difícil também alguém se animar a estar abrindo um negócio no momento em que não tem muita demanda, não tem muita procura, nem dinheiro disponível. Por isso é que eu acho que nesses momentos o investimento público também é muito importante. Então, se nós organizarmos um grande projeto de investimento em infraestrutura, levando água de qualidade, energia elétrica, enfim, quer dizer, qualidade de vida da população. E também a pequena empresa, Mônica, quando ela vai se instalar, precisa ter energia elétrica, precisa ter telecomunicações, precisa ter o terreno registrado. A gente precisa, na Zona Oeste, falta infraestrutura de qualidade, em São João de Meriti, em Caxias, em Japeri. Então, se eu conseguir, com dinheiro internacional, com dinheiro federal, com dinheiro estadual, com fundo soberano que a LERJ criou uma emenda constitucional para isso e agora vai ter a lei complementar para regulamentar. A gente tiver investido em infraestrutura, a gente vai estar contratando gente. Quando a gente contrata gente, esse cara vai querer ir no botequim para tomar sua cachaçinha. Então, quer dizer, ou seja, como é que a gente faz essa roda da economia do Rio de Janeiro voltar a girar? E eu acho que aí tentar ter um plano de investimento de infraestrutura não só vai gerar qualidade de vida, mas vai também trazer muito mais perspectiva para uma pequena ou média empresa. Volto a dizer, a Rio Polímeros se instalou lá, e por que não tem indústria de plástico? Não tem lugar direito para se instalar com que a empresa precisa para isso. Então, acho que um início de saída para o estado do Rio de Janeiro nós temos um plano de infraestrutura integrado que vai gerar emprego, que vai gerar a demanda. A demanda é fundamental. Qualquer empresa, qualquer pessoa vai investir se ela achar que vai ter consumidor para ela. Então, no momento de retração da economia, o desafio é como é que você faz essa roda voltar a girar. E aí, muitas vezes, o papel do Estado é fundamental. Agora, Mônica, posso aproveitar, só para complementar a sua pergunta, um instrumento valioso que esse pequeno empresário pode procurar é o SEBRAE. O SEBRAE pode orientá-lo, né? Às vezes, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, então para ver se aquele segmento é interessante, onde está instalando, assim, só como orientação para o nosso telespectador.
Muito interessante. Agora, uma curiosidade sobre o senhor Mauro Vamos Osório lá. que eu não posso deixar de perguntar. Pois não. O senhor foi professor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Pare- Como é que era? Como é que ele foi como aluno e como é que era nesse Era tempo? outra pessoa, muito discreto, É educado, Enfim, então não tinha... Isso foi o quê? Não sei quanto tempo tem, mas, enfim, é um aluno... Eu soube que ele era filho agora do presidente Jair Bolsonaro, que uma vez um colega dele me apresentou, ele é filho do deputado Jair Bolsonaro, um prazer e tal, mas era um rapaz discreto, eu nem me lembro que nota ele tirou, ele deve ter passado ali de uma forma mediana, ali com 7, 8, né? Na época eu tinha, na Faculdade de Direito da FRJ, 100 alunos por turma. Então, o que a gente lembra era ou quem é um destaque muito positivo ou quem gera algum problema, né? Mas, enfim, então ele, na verdade, passou ali em branco e uma vez me apresentaram, era um cara educado, na dele, parece outra pessoa com relação ao que eu olho hoje na televisão ou vejo nas falas dele, infelizmente. Bom, agora vamos para o nosso ping-pong, que é a parte mais descontraída aqui da entrevista, que são pequenas perguntas e mais descontraídas. Qual é seu time? Flamengo, até morrer. Sou vascaíno, Gente, todo mundo sabe. olha a rivalidade aqui, Flamengo, socorro. A maior rivalidade, partida de futebol inesquecível. Foi quando o Petrovic fez o gol lá no Vasco, né? E a gente ganhou o Isso é título ali. provocação. Isso é provocação. Se é provocação, eu estava no Maracanã nesse dia, então para mim foi inesquecível, decepcionante, né? Mas enfim, eu posso te dizer, eu tive várias, porque o Vasco sempre me deu muita alegria, né? Eu que fui vice-presidente do Vasco, então eu tenho partidas inesquecíveis do Vasco, mas eu vou pegar a última, quando eu estava Humilde ele, né? como vice-presidente, o Vasco campeão da Copa do Brasil em 2011, lá no Couto Pereira, o Vasco campeão da Copa do Brasil, isso foi muito inesquecível. Eu entrei no campo lá com os jogadores, foi muito bom. Escola de samba. Olha, eu sou mangueirense, como eu sou tijucano, também gosto muito do nosso Império da Tijuca. E o senhor? Eu sou portelense. Um desfile de escola de samba inesquecível. Da Beija-Flor, né? Qual? Do Cristo Redentor, que botaram, o nosso Joãozinho 30 botou. E eu estava lá no Sambódromo, nesse desfile, né? Então aquilo ali foi realmente Foi muito bacana. Foi muito bacana e inesquecível. Eu acompanho o Mauro Osório, também acho que foi... Tem vários desfiles inesquecíveis, né? Da própria Portela, da Unido da Tijuca, com Paulo Barros, mas realmente esse do Joãozinho 30 ficou muito marcado na história do Carnaval do Rio de Quer Janeiro. dizer, tentaram censurar, né? Censura é sempre muito ruim, democracia é sempre ótimo, né? E acabou que, na verdade, chama muito mais atenção, né? Que tipo de negócio o senhor abriria no Rio? Talvez um bar. Eu quero dizer, Mauro, que eu estarei lá no seu bar. Vão ser sócios? Não, eu estarei no bar dele, eu vou como consumidor. E que negócio o senhor abriria? Eu gostaria eu gosto muito de inovação tecnológica, eu acho que eu tenho... Uma startup? Uma startup na área de inovação tecnológica. Isso que eu estou perguntando agora é do Rio de Janeiro inteiro, não precisa Sim. ser só na capital, tá? Claro que não. Melhor bar? Melhor bar? Bom, eu já moro muito tempo aqui no Flamengo, então tenho estação lá do Machado, tenho Baixo Gago também ali na Rua Gago Coutinho, que é muito frequentado por jornalistas, né? Hoje são meus preferidos. Olha, essa é uma pergunta difícil para mim. Muito difícil de eu escolher um. Mas eu vou pegar o Bar do Senado, que é ali na esquina da Rua do Senado, que é um bar de mais de 100 anos. E o pessoal lá joga uma porrinha de manhã, lá os comerciantes, tem tudo isso lá. Conheço Melhor bem. chopp? Bracarense. Eu vou ficar com... Eu acho que o do Bracarense também, o do Jobi também, Jobi é ótimo. são ótimos. Melhor petisco? Camarão e espetisco. Empada de camarão? Empada de camarão. Eu gosto do bolinho de feijoada lá do Aconchego Carioca, Da Cátia Barbosa. da Cátia Barbosa. Gosto também do Bar da Dida, que é ali pertinho, do lado da delegacia, ali perto também do Aconchego. E ali tem vários petiscos, né? Mas, enfim, se eu tivesse que eleger um, eu ia pegar o bolinho de feijoada lá da Lá é Cátia muito bom. Barbosa. E ali na Praça Afonso Pena também tem um restaurante ali que tem uma empada muito boa, que o ex-prefeito Luiz Paulo Conde
frequentava muito ali, agora não me lembro o nome. Caçador? É o Caçador, eu acho. Caçador, né? É. Tem um Caçador. risoto de camarão também maravilhoso. Caçador. Caçador, que é o tradicional lá. Música preferida? As Rosas Não Falam, Cartola. Ai, linda. Fado Tropical, Chico Buarque e Rui Guerra. Filme? O Cinema Paradiso me marcou muito. Tem alguns filmes que eu gosto, mas eu escolhi um, acho que o Gladiador, que foi um filme que me marcou muito, acho um filme de superação. E um filme que me marcou muito ainda no final da adolescência, que foi o ET, porque ele conseguia traduzir, num único filme, ele conseguia provocar todos os sentimentos, Muito todas as emocionante, emoções. né? Muito bacana. Livro de cabeceira? Carlos Lessa, Rio de Todos os Brasil. Até porque a gente deve Nossa, estar... nós estamos falando muito dele aqui hoje, né? Muito querido ele, muito Tá querido. presente, é. E ele gostava muito de botequim também, né? Mas o Rio de Gostava. Todos os Brasis, eu tenho um compromisso com a família da gente relançar ele. É um livro muito importante aí sobre o estado do Rio de Janeiro. Estou relendo exatamente o que eu devo fazer o prefácio. A gente vai estar relançando esse livro. Ah, muito legal. Eu vou escolher um que me marcou muito, que é do Ricardo Sandler, que chama Virando a Própria Mesa, né? Um bom livro. Porque na realidade ele é motivador, porque ele diz no seu conteúdo que ele sai do... Ele não basta apenas o discurso, né? Que ele assume a empresa do pai e todo mundo dizia que isso aqui é uma família, mas no final as pessoas quando saíam da fábrica eram revistadas. E aí ele, não concordando com aquilo, ele mudou completamente os paradigmas da empresa. Então, do discurso à prática, eu acho... Foi um livro que me marcou muito na década de 90, muito presente para mim. Um ídolo, secretário? Tem vários ídolos, mas eu acho que tem pessoas assim muito marcantes, né? E eu acho que o Chico Buarque é um personagem muito marcante na minha vida, desde a adolescência, enfim, aquele período de transição, da anistia. Então foi uma pessoa muito marcante, por isso um ídolo meu é o Chico Buarque de Holanda. Eu falaria talvez do Nelson Sargento, que acabou de falecer, nosso querido Zico, né? Que dava muita dor de cabeça para o meu querido amigo vascaíno aqui. E talvez também o Nelson Mandela, para trazer um pouco de generosidade para o Brasil nesse momento, que a gente está precisando disso. Eu acho que o Nelson Mandela simboliza muito isso. Quem deixaria numa ilha deserta? Isso é difícil. Eu deixaria os intolerantes, sem dar um nome, mas toda pessoa intolerante, porque eu acho que a intolerância leva à discussão, à raiva e tudo que o país não precisa nesse momento. Acho que... Já saiu de muitos grupos de família? Eu evito, eu ignoro, porque eu acho que é passageiro, né? Espero que as pessoas repensem, né? E intolerância de todos os lados, né? Para não ficar pensando que é só de um lado ou de outro. Não, acho que a intolerância ela deve ser rejeitada de todos os lados. Eu acho que sem algum ressentido também, né? Ressentimento também é uma coisa muito ruim, mas depois a gente resgata lá também. Talvez algum jogador também que eu soubesse que fosse derrotar o Flamengo, no dia do jogo a gente deixava lá da Ilha Deserta, depois pegava da segunda-feira, né? Isso ia fazer perder. E quem levaria para a Ilha Deserta? Levaria minha família, né? Minha esposa, minhas filhas, enfim, levaria os amigos. Eu levaria meus queridos netos para passar um dia numa ilha deserta. Vovô é tudo, né? Guilherme, Pedro, Maria Clara, que são lindos. E me dá muita alegria, ser muito feliz esse dia na ilha deserta com os meus 3 netos queridos. Um sonho? O resgate do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro novamente sendo protagonista no cenário nacional e não sendo tratado do jeito que a gente vê hoje em algumas reuniões nacionais, não importa o tema, não importa se é com o governo, sem governo, ou em alguns grupos que eu já participei com membros de diversos estados, mas acabar com essa coisa do Rio de Janeiro ser o filho, né, bastardo, ou o filho que de alguma forma é o playboy, como citou aqui o Mauro. E a gente não é isso. Aqui tem muita gente que trabalha e quer bem o país. E eu acho que o Rio de Janeiro é a grande capital intelectual do país e a gente precisa ser respeitado por isso. Então, um resgate do protagonismo do Rio de Janeiro, para mim, seria o meu sonho. O país voltar a ter autoestima, né? E aí, de fato, o Rio de Janeiro ele é
fundamental, quer dizer, para isso. O Brasil, Mônica, entre 1930 e 1980, a economia dobrava de tamanho a cada 10 anos. Então, era um país que as pessoas acreditavam, geravam muitas oportunidades, e meio que a gente perdeu isso na década perdida, em 1980. Que a gente volte a ter isso, e agora com uma preocupação muito maior também de distribuição de renda, né, diminuição da desigualdade, porque tem uma frase que eu gosto muito, Mônica, que diz o seguinte: quanto mais desigual uma região, mais violenta ela tende a ser. Quanto mais igualitária, mais criativa, mais inovadora, mais generosa. Então, que o país volte a crescer como já cresceu, e agora com muito maior preocupação com a questão distributiva de renda. Maravilha. Obrigada pela sua participação. Obrigada, secretário Nelson Rocha. Obrigado, Mônica. Obrigado, Bandeirantes, pela oportunidade. Dizer que a gente sempre está à disposição. E é assim que a gente constrói uma nova etapa no Rio. E o Gente do Rio fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Um beijo.